Paz do Senhor a todos, meu nome é Robert Godoy, você está no canal Cristão e hoje falaremos acerca da Ceia do Senhor. Para isso, vamos iniciar lendo Mateus capítulo 26, versículo 26, que diz: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bem, para todos aqueles que aceitaram o Evangelho da Salvação, tornaram-se participantes da nova aliança no sangue de Cristo e passaram pelas águas do batismo, Jesus Cristo deixou uma ordenança, que é de participar da ceia. Momento este onde os cristãos comem o pão, que representa o corpo de Cristo, bebem o vinho, o suco da vide, que representa o sangue de Cristo. Um ato memorial, pelo qual nós lembramos que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, uma morte sacrificial substitutiva. Neste momento, nós lembramos que ele ressuscitou e também lembramos que ele virá. Jesus Cristo disse: Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Bem, mas com relação a esta ordenança, suscitou-se algumas dúvidas das quais nós queremos abordar neste momento. Bem, a primeira delas é com relação à Páscoa. Muitos confundem ceia do Senhor com Páscoa e Páscoa com ceia. Veja bem, Cristo estabeleceu a ceia por ocasião da Páscoa, mas a ceia é a ceia e a Páscoa é a Páscoa. Páscoa foi o momento onde Deus livrou o povo de Israel da última praga, que era a praga da morte dos primogênitos. Então, todo aquele que passasse sangue nos umbrais da porta ficaria livre desta praga. Isto foi sim uma representação do que viria a acontecer conosco, com a igreja hoje, porque do mesmo modo que o povo de Israel foi salvo pelo sangue, assim a igreja hoje e todos aqueles que têm fé, que exercem fé em Cristo Jesus, são salvos pelo meio do sangue de Cristo. A Páscoa é, sem dúvida, um símbolo do que Cristo faria. Todavia, nós não somos israelitas de sangue e também não estivemos no Egito, literalmente. Nós somos livres por meio do sangue de Cristo e somos até considerado o Israel espiritual de Deus. Agora, a Páscoa foi uma cerimônia dada ao povo de Israel, do mesmo jeito que a ceia é dada à igreja. A Páscoa não é a ceia e a ceia não é a Páscoa. Cristo estabeleceu a ceia do Senhor por ocasião da Páscoa e não misturou uma coisa com a outra, fundiu uma coisa em outra. E esta é uma dúvida. Muitos realizam a ceia apenas uma vez por ano, no 14º dia do mês de Abib, onde era realizada a Páscoa. Todavia, a ceia é uma cerimônia que nós vemos, de acordo com a Bíblia, a comunidade cristã realizando semanalmente. Porque a ceia é para o crente um fortalecimento, um momento de comunhão e um momento de se apropriar cada vez mais daquilo que Cristo fez. Então vale fazer esta desassociação. Um outro ponto que nós vemos de muita confusão é com relação à chamada transubstanciação. Muitos pensam que o pão ele se transforma em corpo e que o vinho, o suco da uva, se transforma em sangue. Bem, nós não vemos nada disso na Bíblia. O que nós temos é um símbolo que Cristo nos dá. E alguns vão alegar: não, mas Jesus Cristo disse: este é o meu corpo. Sim, Jesus Cristo disse ser a rocha. Jesus Cristo disse ser a videira. Jesus Cristo disse ser a porta. Bem, Jesus Cristo dizia ser muitas coisas. Ele é a rocha, sim, porque nele nós podemos estar edificados.
Ele é a videira, porque se não tivermos nele, não daremos fruto. Ele também é a porta, porque nós entramos por ele, saímos e encontramos pastagens, encontramos alimento. Agora, quando nós participamos da ceia, nós não estamos comendo literalmente o corpo de Cristo. Primeiramente porque não somos canibais, e depois também porque não sobrou o corpo para ser comido. A palavra nos diz que Cristo ressuscitou. Maria, ao ir até o sepulcro, quando lá chegou, o anjo lhe disse: por que buscais aquele que está vivo entre os mortos? Nós não comemos o corpo de Cristo porque não sobrou o corpo para ser comido. Jesus Cristo ressuscitou. Portanto, dizer que o pão se transforma em corpo, ou que o vinho se transforma em sangue, é até dizer que Cristo está morto. E isto é bastante preocupante, é bastante perigoso. Nós não cremos que nós comemos o corpo. Mas Jesus Cristo usa essa expressão porque é do alimento que nós retiramos os nutrientes. E assim é o cristão. Quando ele se alimenta simbolicamente de Cristo, ele está retirando a vida de Cristo. Ele está podendo viver por meio de Cristo. Assim como o alimento nos proporciona vida, Cristo é aquele que nos proporciona vida. E por isso ele disse: a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Jesus usava esse tipo de expressão, esse tipo de linguagem, muito costumeiramente. Certa vez ele disse aos seus discípulos: acautelai-vos dos fermentos dos fariseus. E os discípulos não entenderam e ficaram indagando entre si: por que ele está nos dizendo isso? Será que é porque nós não nos provemos de pão? Jesus Cristo tinha feito uma multiplicação e eles entraram no barco e foram embora e se esqueceram de pegar pães para a viagem. E eles ficaram preocupados: será que Cristo está bravo porque nós não pegamos pães? E Cristo falou: por que vocês acham que eu estou falando de pão? Cristo não estava falando de pão, mas da doutrina dos fariseus, apenas de modo figurativo. Cristo também certa vez conversou com uma mulher samaritana e pediu a ela de beber e disse: se você soubesse quem é que te pede de beber, tu me pedirias e eu te daria água viva. A mulher disse: mas este poço é fundo, o Senhor não tem nem com o que tirar água. Jesus Cristo não estava falando de água, mas aquela mulher entendeu que Cristo estava falando de água literalmente. E muitos fazem isto hoje. Pegam passagens e interpretam essas passagens literalmente. E pensam que ali o pão se transforma em sangue, o pão se transforma em corpo, o vinho se transforma em sangue, e isto cria muitas confusões. Até grupos religiosos que, após a ceia, se sobra algum pão, se sobra o suco, não sabem o que fazer. Alguns enterram o pão. Mas veja bem, nós enterramos mortos. Nós não enterramos pães. Pães nós comemos. Mas a pessoa enterra o pão sem perceber que ela está passando uma mensagem. Quando uma pessoa, após uma ceia, ela enterra o pão, ela está dizendo que Cristo está morto, porque você só enterra mortos. Agora, é preciso que entendamos que não é este o propósito da ceia. Como a própria palavra diz, a ceia é um memorial. O memorial da morte de Cristo, principalmente. Mas nós também nos lembramos que ele ressuscitou. E fazemos isto até a sua vinda. O outro ponto, com relação também aos elementos da ceia, é também acerca do pão. Se o pão pode ser com fermento, ou se ele tem que ser sem fermento, pão asmo. Bem, nós podemos tomar, por exemplo, uma aliança. Imagine você que nós temos um hipotético homem chamado João. Ele é casado com uma mulher chamada Maria. E de repente na sua aliança está escrito Sônia. E ele está trabalhando e um dia ele vai mexer ali com uma peça muito suja e ele resolve tirar essa aliança. Coloca em cima de uma mesa. Um amigo vê essa aliança, acha a aliança muito bonita, pega ela na mão para ver e vê o nome Sônia. E ele então fala: poxa, João, sua mulher tem um nome muito bonito, Sônia é um nome muito bonito. E o João fala: não, mas a minha mulher não chama Sônia.
minha mulher chama Maria. E ele fala, mas por que está escrito Sônia na sua aliança? E então o João responde, bem, é só um símbolo, tanto faz o que está escrito nela. Bem, isso não seria muito inteligente. Eu pergunto para você, se você usa aliança, na aliança está o nome da sua esposa, o nome da sua noiva, ou qualquer outro nome? Na aliança, nós carregamos o nome daquela pessoa com qual nós temos compromisso. O símbolo, se ele não trouxer a mensagem certa, ele só serve para confusão. Alguns falam que não há importância no pão. Mas veja, se o pão da ceia foi feito com o pão da Páscoa, este pão era o pão asmo. E se na Bíblia o fermento representa pecado, por que nós vamos fazer a ceia com pão comum? Não há este motivo. Não há esse porquê. E alguém pode dizer que o símbolo não tem importância para ser seguido assim nos detalhes. Mas se o símbolo não tem importância, ele não precisaria nem ser realizado. Se nós realizamos o símbolo, é porque ele tem importância. E se ele tem importância, nós devemos fazer o melhor. Imagine você um banheiro com símbolo feminino, um banheiro masculino com símbolo feminino, um banheiro feminino com símbolo masculino. Isso iria trazer confusão. Da mesma sorte, todo símbolo, para ter o seu real valor, o seu real efeito, ele tem que ser exato. Ele não pode apresentar uma ideia falsa. Portanto, na Bíblia, o fermento representa o pecado. E Cristo, ele é sem pecado. Portanto, nós realizamos a ceia com pão sem fermento. A ceia não deve ser um momento também de medo. Muitos leem a passagem que diz: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si. Mas o que é comer indignamente da ceia? Bem, primeiramente, todo aquele que não adentra ao corpo de Cristo está comendo indignamente da ceia. A ceia é para aqueles que fazem parte do corpo. E o corpo de Cristo é a igreja. Nós comemos o pão que representa o corpo, no caso o corpo crucificado, um representativo, mas também um outro significado de corpo é a igreja. Portanto, quando nós comemos o pão, nós também estamos num momento de comunhão com a igreja. A ceia é também o momento da comunhão entre os irmãos. Nós tivemos o problema em 1 Coríntios 11, onde cada um tomava a sua própria ceia, particularmente, sem esperar uns pelos outros. E este ato foi repreendido. Então a ceia, ela é também um momento de comunhão. Um momento de comunhão com Deus e um momento de comunhão com a igreja. A ceia é um momento de fortalecimento. A ceia não foi feita para perfeitos, mas para pecadores. Se você se autoexamina e percebe que há em ti algum pecado, a alternativa não é não tomar a ceia. A alternativa é pedir perdão e tomar a ceia. Examine-se, pois, a si mesmo e coma o pão e beba o cálice. É isso que a Bíblia diz. E por meio deste ato, nós estamos lembrando cada vez mais que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou e também que Ele voltará. Isso se torna mais firme em nós. Portanto, a ceia não é algo que precisa ser realizado uma vez por ano, em períodos muito distantes um do outro. Pelo contrário, nós precisamos lembrar isso com muita frequência. Nós precisamos lembrar disso sempre. E alguns pensam, mas isso não vai banalizar a ceia? Não vai trazer um prejuízo de torná-la algo muito comum? Nós pensamos que o crente, quando ele ora, quando ele está em comunhão com Deus todos os dias, se um cristão orar todos os dias, ele não vai ficar mais fraco e nem tampouco pensar que Deus é comum porque está em comunhão todos os dias. Pelo contrário, a comunhão com Deus dele vai aumentar, a sua fé irá aumentar e ele se tornará alguém muito mais santificado, muito mais temente a Deus. Quando nós realizamos a ceia com maior frequência, nós entendemos cada vez mais as questões espirituais. E muitas vezes, quando você faz ceias distantes uma da outra,
você passa a ideia de que aquilo está sendo feito com mais zelo. Mas muitas vezes as pessoas confundem formalidade com zelo. Zelo é observarmos na Escritura o modo de proceder. E zelo é fazermos de todo o coração e oferecemos a Deus o nosso melhor. Agora, formalidade é outra coisa. Formalidade nós temos para com muitas questões humanas. E não é isso necessariamente que Deus espera de nós, que Deus quer de nós. Deus quer espírito e verdade, não necessariamente formalidades. Bem, então devemos oferecer sempre na ceia o melhor. Prepare, se você é o responsável por isso, o melhor pão. Pão com os melhores ingredientes. Prepare o melhor suco. Faça ceia com reverência. Entenda que, como disse o próprio Cristo, o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. O alimento que nos alimenta espiritualmente é a nossa comunhão com Cristo e não o pão e o vinho. Nós fazemos isto em memória, mas nós não estamos comendo o corpo de Cristo. Se assim fosse, o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Nós não lançamos fora o corpo de Cristo. Nós não lançamos fora a vida de Cristo. A vida de Cristo está em nós. Bem, essas são algumas considerações que eu gostaria aqui de deixar sobre a ceia do Senhor. Espero que este vídeo tenha te ajudado, tenha te edificado. E até o próximo vídeo, querendo Deus.